Boa noite, Boa noite, Henrique. bem-vindos todos e todas. Boa noite, professor Douglas. Boa noite, Henrique. Como vai, meu caro? Boa noite a todos que nos acompanham essa noite. Uma saudação especial para a nossa Universidade Católica do Salvador, que completa 60 anos, né? É um motivo de bastante orgulho e de alegria para o nosso programa de pós-graduação estar contribuindo este ano também, novamente, com a Semana de Mobilização Científica, né? Que esse ano tem como tema geral a economia circular. De fato, uma oportunidade para boas discussões, bons temas. Tenho acompanhado alguns dos painéis, algumas das mesas, trabalhos interessantes, e a gente espera que esta nossa mesa de hoje à noite seja também uma contribuição importante para a CEMOC, né? Hoje à noite nós vamos discutir fake news, né? A regulação das fake news, as fake news como um fenômeno de desafio entre a política e o direito, desafios para o sistema jurídico e para o sistema político, e para a imbricação desses dois sistemas, né, para o nosso constitucionalismo. E recebemos com muita satisfação, muita alegria, o professor Lucas Futi Amato, que é professor do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Universidade de São Paulo. Lucas, que tem um currículo muito extenso, eu não vou aqui gastar o tempo de vocês e nem do próprio nosso convidado também descrevendo, mas resumidamente, Lucas é doutor também pela USP, né, fez um doutorado de sanduíche na Universidade de Harvard, e também um pós-doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Lucas tem uma produção bastante extensa, se dedica à sociologia do direito, à pesquisa em sociojurídica no Brasil, mas também não só. Se dedica também às inovações, ao desenho jurídico de políticas econômicas desenvolvimentistas, que em especial, né, com base na teoria, na obra do professor Roberto Mangabeira Unger, e, claro, também na teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann, que é o paradigma, o foco teórico da sua mais nova contribuição, a obra que ele organiza junto com outros pesquisadores da Universidade de São Paulo, né? Uma pesquisa interessantíssima que a gente aproveita para fazer o lançamento também hoje, né? Chamada Fake News e Eleições, pesquisa que contou com financiamento também da Fundação de Amparo para a Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. E é com muita alegria, Lucas, que a gente recebe você aqui para falar sobre o seu livro, sobre este livro, sobre a sua contribuição, né? A gente gostaria, inclusive, como esse é um grupo de pesquisa, nosso grupo se chama Constituição Política e Instituições Judiciais, há vários alunos de mestrado, há outros que estão aí trilhando o caminho na graduação, mas que também desejam cursar mestrado, né? Estão fazendo PIBIC, que você converse um pouco a respeito da metodologia que foi adotada na construção dessa obra, na construção desse desenho de pesquisa que foi desenvolvido por vocês na USP, e também, claro, sobre os resultados, né, que é de fato o que nos interessa bastante. Eu vi que vocês se dedicaram muito à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral sobre fake news, mas também sobre o material legislativo, sobre os projetos, sobre as leis aprovadas a respeito do tema, né? É um tema de importância, de fato, global, como o livro ressalta muito bem, né? Um livro, inclusive, que eu recomendo a todos, está disponível no site da editora FI, para baixar gratuitamente, então todos podem ter acesso, todos podem ler e trazer, inclusive, as suas dúvidas aqui. Então, para todos que nos acompanham hoje, gente, uma super oportunidade de discutir esse tema muito atual, né, que no Brasil teve um impacto muito relevante nas eleições de 2018 e que provavelmente em 2022 também voltará à pauta não só do Tribunal Superior Eleitoral, mas de todos os TREs e certamente do Supremo Tribunal Federal. Então, Lucas, mais uma vez, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Como debatedores, teremos os professores Maurício Palma, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, doutor na Universidade de Brasília, com um sanduíche também na Alemanha, e o mestre pela Universidade Católica do Salvador, Lahiri Trajano, que estudou, inclusive, no seu trabalho de mestrado, na sua pesquisa de mestrado, o problema das fake news. Então, Lucas, por favor, a palavra está com você, entre 15 e 20 minutos aí, fique muito à vontade, não é? E a gente realmente agradece aí a sua contribuição com o nosso evento. Muito obrigado, professor Douglas Zaidan. Agradeço também o convite do professor Maurício Palma, presença do Lahiri, do Henrique, e espero contribuir aí para a Semana de Mobilização Acadêmica da Universidade Católica do Salvador.
vou começar falando da nossa pesquisa de trás para frente, quer dizer, da atualidade desse tema das fake news, das notícias recentes que a gente passou a observar a partir agora do segundo semestre desse ano. Então, em julho, a Polícia Federal abriu um inquérito sobre as milícias digitais, autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. A Polícia Federal já tomou depoimentos de pessoas ligadas, inclusive, ao Donald Trump, a redes sociais alternativas, vamos dizer assim, pouco opacas à opinião pública. Então, a Polícia Federal tem essa frente de trabalho. Em agosto, a gente viu o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, abrindo um inquérito administrativo para investigar as fake news sobre a questão das urnas eletrônicas, sobre a rigidez do sistema eleitoral. Ainda em agosto, a gente viu a aprovação de uma nova lei de segurança nacional, tipificando um crime de comunicação enganosa em massa, que foi vetado pelo presidente, justamente esse trecho da nova lei de segurança nacional. A anterior era do período da ditadura militar ainda. A atual lei já tentou trazer esse tema das fake news, foi vetada pelo presidente e cabe agora ao Congresso derrubar esse veto presidencial. Vimos ainda em setembro, às vésperas das manifestações antidemocráticas aí de 7 de setembro, o governo editando uma medida provisória para alterar o marco civil da internet para impedir os aplicativos de mensagens, as redes sociais, de suspenderem e bloquearem contas, que foi a estratégia que essas plataformas digitais têm desenvolvido para tentar diminuir esse impacto massivo e destrutivo das fake news. Então, o governo tem atuado de maneira direta, o executivo e sua base de apoio, para evitar qualquer medida de contenção das fake news em nome da liberdade de expressão. A Procuradoria-Geral da República pediu a suspensão dessa medida provisória do Bolsonaro, que alterava o marco civil da internet. O STF suspendeu a medida provisória e aí o governo apresentou um projeto de lei, mais uma vez, para dificultar o bloqueio das contas em redes sociais e plataformas digitais. Em setembro ainda, a Câmara aprovou um texto base de um novo Código Eleitoral, que está pendente de votação ainda no Senado, provavelmente ainda não vai ser aplicável às eleições de 2022, mas já é interessante perceber nesse novo Código Eleitoral, nessa proposta aprovada na Câmara, a preocupação com prever multas, tipificar a desinformação, prever multas em altos valores para a disseminação de desinformação, para o uso de robôs, para as várias estratégias que têm contaminado a disputa política há alguns anos e que tiveram uma visibilidade e uma dimensão muito grande nas eleições de 2018, principalmente nas eleições presidenciais, né? E os últimos movimentos que a gente tem são notícias de hoje, 21 de outubro de 2021, as notícias de que semana que vem o TSE deve julgar mais ações contra a chapa presidencial eleita em 2018, justamente pelos disparos em massa de mensagens falsas. O TSE já julgou algumas ações a respeito. Semana que vem vai julgar mais uma. E ainda o TSE já arquivou várias ações contra a chapa vencedora, mas agora tem dado sinais de que vai tomar algumas medidas que tende a ter agora uma postura mais proativa no combate às fake news. A gente viu ainda essa semana que por pouco não foi condenado um deputado estadual, não teve o seu mandato cassado pelo TSE por poucos votos, justamente pela propagação de desinformação. A gente vê, então, como o tema é recente, como é importante, mas a nossa pesquisa, a pesquisa que resultou nesse livro, Fake News e Eleições, que eu escrevi junto com o Marco Barros, a Diana Saba e a Paula Ponce, num projeto coordenado pelo professor Celso Campilongo, na USP, e apoiado pela FAPESP, a gente montou uma equipe para ver como o sistema jurídico começava a aprender a lidar com esse tema das fake news. E a gente fechou essa pesquisa em março, abril, agora de 2021,
Portanto, a gente não acompanhou ainda de maneira sistemática esses últimos passos que o sistema jurídico tem dado para realmente dar respostas ao tema da desinformação. Mas a pesquisa valeu por mostrar como o sistema começou a engatinhar a tratar de um problema depois que ele se tornou uma questão realmente com dimensão grave na vida política e até em outros temas, né? A pandemia mostrou também o impacto da desinformação em questão de saúde pública. Portanto, o nosso objetivo no projeto era adotar uma teoria social importante no campo do direito, especialmente, que é a teoria dos sistemas, mas que é uma teoria muito abstrata, com conceitos muito abstratos, e a nossa ideia era como traduzir essa teoria para fazer pesquisa empírica sobre um tema jurídico, sobre um tema importante, lembrando que é uma teoria social que diz que o elemento básico da sociedade é a comunicação. E o seu autor, o Luhmann, faleceu em 98, já viu pelo menos o comecinho da internet, diferente de tantos outros teóricos sociais. Então a gente achou que seria uma teoria apta a descrever essa sociedade digital e os problemas que essa sociedade digital apresenta ao seu subsistema jurídico, né? Então, nós observamos que o tema das fake news tem esse caráter de novidade, tem esse caráter de ser um tema transnacional, ele envolve tecnologias de propriedade de poucas empresas mundiais, então é difícil para o Estado nacional, para o direito brasileiro, por exemplo, dar alguma resposta isolada a essa questão, e é um tema com repercussão em vários âmbitos sociais, na política, na ciência, na saúde. A gente observou especialmente o lado político, né, o lado eleitoral e a sua disciplina pelo sistema jurídico. Nós temos uma história bastante complicada da democracia no Brasil, né? Por exemplo, o nosso Código Eleitoral foi feito na época da ditadura militar, e a Justiça Eleitoral foi criada durante o governo provisório de Getúlio Vargas, também um período de exceção, e com várias emendas, com várias modificações, é essa institucionalidade jurídica que a gente tem para lidar com esse tema tão novo. Sendo que a Justiça Eleitoral e o Código Eleitoral estão pensando numa sociedade industrial, de massas, baseada muito nos meios tradicionais, centralizados de comunicação, né? No rádio, na TV, nos jornais, que são uma comunicação de massa, voltada para um público imenso, mas produzida a partir de determinados centros, né? Das empresas de mídia, da redação de um jornal, de uma emissora de televisão ou de rádio, que inclusive são concessões públicas. Agora, o problema das fake news, como a gente viu, é que elas se distinguem não só por serem uma mentira, uma informação deturpada, imprecisa, mas pelo meio tecnológico que elas usam, que são os meios digitais, que são as plataformas digitais. E agora, então, não é só o consumo da informação que é massivo, mas também a produção é massiva e é descentralizada. Portanto, um direito que estava preparado para prever direito de resposta, por exemplo, na mídia, num jornal, numa TV, é um direito que não está preparado para lidar com essa produção totalmente anárquica e descentralizada de desinformação, ainda que, evidentemente, intermediada por algumas empresas, que são as empresas de tecnologia digital, né? E o ponto que nós observamos, que um dos pontos que caracterizou essa eleição de 2018 foi o fato de que foram as primeiras eleições presidenciais depois de que o STF proibiu o financiamento empresarial de campanhas políticas, o financiamento das campanhas por pessoas jurídicas. E o que nós vimos com muita evidência jornalística, com muita evidência jurídica? Que foi montado um esquema por empresários, por pessoas jurídicas também, apoiando, fora da doação eleitoral oficial, mas apoiando certos candidatos, apoiando a formação dessa infraestrutura para você disseminar em massa desinformação via WhatsApp, especialmente aqui no Brasil. Então, essa proibição do financiamento eleitoral tem um vínculo muito importante com esses esquemas profissionais mesmo, orquestrados de desinformação,
que beneficiaram, sobretudo, a chapa presidencial que foi eleita e que continuaram, para nossa surpresa, que continuaram como uma estratégia de governo, né? Que saíram do âmbito eleitoral para se tornarem uma estratégia oficial de comunicação de governo, com o tal do gabinete do ódio, liderado até por pessoas extremamente próximas ao nosso presidente, né? Bom, logo depois das eleições, o STF já quis marcar uma posição, instaurou o inquérito das fake news em março de 2019. O Congresso também quis dar uma primeira resposta em setembro de 2019, instaurando a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre as fake news. Agora, o nosso objetivo na pesquisa foi ver, afora essa pressão do Congresso, por meio da CPMI, e a pressão do STF, por meio do inquérito das fake news, quais foram as decisões jurídicas mesmo que se tornaram lei ou que se tornaram jurisprudência para lidar com esse tema. Então, nossa pesquisa foi formada por essa equipe, nós tivemos uma certa divisão de trabalho, uma parte da equipe ficou encarregada de mapear as decisões do Tribunal Superior Eleitoral e nós chegamos a um resultado de que o Tribunal Superior Eleitoral, no período em que nós analisamos, do começo de 2018 até março agora de 2021, ele teve uma ação bastante prudente com relação ao combate às fake news, privilegiando a liberdade de expressão e evitando tratar de temas que também estão envolvidos na disseminação de notícias falsas, como o discurso de ódio, como a privacidade dos dados digitais. O TSE não tocou nesses temas nesse período. A maioria das decisões foram decisões monocráticas, tomadas por um ministro, privilegiando a liberdade de expressão, e nós notamos que os procedimentos judiciais dos quais dispõe o TSE também são muito problemáticos, porque muitas decisões têm que ser tomadas durante o período eleitoral apenas. Quando acabam as eleições, as ações perdem o seu objeto, aquilo não chega a uma decisão final. É difícil o tribunal se manifestar em plenário, portanto, é difícil a formação de jurisprudência. E afora essas conclusões mais gerais, o que nós vimos é que quando o tribunal teve a oportunidade de julgar uma ação de investigação judicial eleitoral, chamada AIGE, que é um procedimento típico do TSE, quando ele foi julgar duas dessas ações, na verdade, envolvendo a chapa Bolsonaro-Mourão, o tribunal disse que absolvia essa chapa por falta de provas. E, ao mesmo tempo, reconhecia que esse procedimento, a ação de investigação judicial eleitoral, não era um procedimento cabível se você precisasse produzir mais provas. Então, o tribunal, ao mesmo tempo, reconhecia que o seu instrumento processual era inadequado para produzir mais provas e, por isso, absolveu, por falta de provas, a chapa presidencial. Então, essa foi a resposta dada, pelo menos até o início desse ano, pelo Tribunal Superior Eleitoral. E uma outra parte da nossa pesquisa envolveu mapear a legislação, né? Lembrando que a nossa legislação tipifica tradicionalmente os crimes de calúnia, injúria, difamação. Em 2013 foi feita uma emenda à Lei 9504 de 97. Desde 2013, essa lei passou a criminalizar a contratação direta ou indireta de grupos com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet. Então, em 2013, a gente tem essa primeira medida legal mais voltada para a internet. E em 2019, já depois das eleições, portanto, o Código Eleitoral passou a tipificar o crime de denunciação caluniosa. A conduta de quem, sabendo que aquela informação é falsa, imputa uma determinada prática a um determinado candidato, claro, com o intuito de prejudicá-lo nas eleições. Fora essas medidas legislativas pontuais, o que a gente tentou mapear foi a formação de um bloco de legislação voltado à comunicação digital, né? Começando com o Marco Civil da Internet, de 2014, passando pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que foi aprovada às vésperas da eleição de 2018
mas que ainda não estava aplicável. A vigência da LGPD, como a gente sabe, foi postergada várias vezes. Ela começou a sua vigência em 2020 apenas, com várias das suas sanções sendo imponíveis só a partir de 2021. Então, a própria disputa por postergar a executoriedade da LGPD mostra como os congressistas, inclusive, parte deles pelo menos, estava preocupada com essa questão de regulamentar a privacidade dos dados na esfera digital. E como última etapa mais recente nessas medidas legislativas, a gente observou o projeto de lei das fake news, aprovado no Senado em junho de 2020 e que está com uma tramitação bastante lenta na Câmara dos Deputados. Está mais de um ano para ser apreciado pela Câmara e ainda não foi votado. E o que nós observamos em comum nessa legislação são alguns mecanismos do legislador. Primeiro, a gente viu que a Justiça, o Judiciário, especialmente o TSE, mas também o STF, tem uma precaução muito grande, porque ainda não existe toda uma definição legislativa a respeito. Então, o Judiciário tende a passar a bola para o legislador. O legislador também tem dificuldades em lidar com um tema tão novo, tão complexo. Então, ele acaba convocando os especialistas em internet, academia, as plataformas digitais. E, além dessa convocação, ele acaba incorporando no conteúdo dessas normas, do PL, das fake news, da LGPD, do Marco Civil da Internet, o legislador acaba incorporando, de um lado, conceitos muito técnicos da informática e, de outro lado, princípios muito gerais, porque a gente também não sabe como vai evoluir a tecnologia, é difícil regrar de maneira muito detalhada o uso dessa tecnologia, então o legislador se volta muito a estabelecer princípios. E um passo dado agora por esse projeto de lei das fake news é a ideia de uma autorregulação regulada. Quer dizer, reconhecendo que as próprias plataformas digitais estão tomando medidas para moderação de conteúdo, para a criação dos seus tribunais internos, chamado Tribunal do Facebook, por exemplo, as cybercourts, como as próprias plataformas estão tentando dar uma resposta à questão da desinformação, das notícias falsas, o legislador pensou agora em criar uma instituição mista que contaria com representantes do governo e das plataformas digitais, e essa instituição de corregulação ou de autorregulação regulada, né, conseguiria desenvolver, em colaboração do Estado com as plataformas digitais, conseguiria ir desenvolvendo medidas jurídicas mais efetivas. Claro, isso tem uma oportunidade importante, que é o direito estatal aprender com as próprias plataformas, que são globais, mas claro que também tem o risco da captura, né, dessa regulação das comunicações digitais pelos interesses, sobretudo econômicos, das plataformas digitais. E um ponto que com o qual eu gostaria de concluir, claro, nossa pesquisa chegou a esse estágio, o nosso direito ainda não está totalmente preparado para nos proteger contra as fake news, mas um ponto que a gente começou a notar se existe essa autorregulação por parte de Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, começaram a surgir, especialmente desde o ano passado, várias plataformas obscuras, serviços de mensageria privada, redes sociais, que não são dessas grandes companhias e para as quais têm migrado partidos, lideranças políticas autoritárias, justamente porque essas plataformas não estão preocupadas em desenvolver qualquer autorregulação para limitar as notícias falsas, e essas plataformas, muitas delas, nem têm representantes no Brasil, representantes que conversem com o Estado, então elas querem se livrar, pelo menos, da sua autorregulação e querem se livrar também de qualquer interferência do direito estatal, se manifestando em nome da liberdade de expressão, que, na verdade, pode gerar um discurso de ódio e uma liberdade que castre a verdadeira liberdade de expressão, que é a liberdade de você manifestar opiniões, mas não de você distorcer fatos e promover discursos autoritários no regime democrático, né? Mas o fato é que os vários líderes políticos do mundo, inclusive o nosso, têm incentivado esse crescimento das plataformas underground, dessas plataformas opacas,
à esfera pública e ao legislador, inclusive. Então, a pesquisa fica em aberto, e a gente não sabe se as medidas que agora os tribunais estão tomando e que o legislador eventualmente tomar vão ser medidas efetivas ou se vão ser meramente medidas simbólicas para demonstrar que esse legislador está preocupado com as fake news, mas para postergar, na verdade, uma resposta juridicamente efetiva que passe a condenar as pessoas que se valham desse instrumento de distorção da opinião pública, né? Então, ainda vai demorar um tempo, eu acho, para nós termos uma visão de como, de se o judiciário e o legislativo estão dando respostas à altura da dimensão desse problema. Com isso, eu concluo essa minha fala inicial e queria abrir aqui para o debate, para as perguntas que a gente vai ter a seguir. Passo a palavra, então, para o professor Douglas Zaidan, mais uma vez agradecendo o convite, agradecendo a ele, ao Maurício Palma, ao Lahiri e ao Henrique que estão nos acompanhando e a vocês que estão nos assistindo. Acho que o seu microfone está fechado, professor Douglas. Obrigado, desculpa. A gente se acostuma. Gente, Lucas, muito obrigado pela exposição, pela clareza, né, da sua fala, pelos aspectos problemáticos da regulação das fake news que você traz e que a obra também traz. A gente recomenda a todo mundo que está assistindo, tá, gente? O Henrique deixou o link do livro, que pode ser baixado gratuitamente aí. Por favor, baixem, leiam. É um material muito didático e que traz uma riqueza muito grande, né, de leitura sobre esse problema. Lucas, eu fiquei com uma dúvida e queria já colocar aqui, aproveitando a minha posição de moderador, né, para já deixar uma pergunta para vocês e logo em seguida passar a palavra para o Lahiri. A pesquisa de vocês diagnostica muito bem que um dos problemas da inefetividade das respostas do direito para a regulação do fenômeno das fake news, né, principalmente do ponto de vista da coerção, né, de uma resposta efetiva, é o tempo, né? As fake news têm esse efeito de produzir o efeito é instantâneo, né? É muito rápido e o tempo do direito é muito mais lento. E a gente tem um déficit gigantesco aí de proteção jurídica de determinadas candidaturas que ficam prejudicadas com a disseminação, com esses disparos massivos, inclusive ilegais, né? Porque muitos patrocinados por pessoas jurídicas pós-proibição de financiamento por pessoas jurídicas de campanhas em decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu queria saber se, na sua expectativa, na sua avaliação, né? A gente sabe que você, como bem falou agora no final da sua palestra, a gente não está trabalhando com futurismo, tá? Uma expectativa de que isso melhore, mas vai demorar, o tempo do direito de fato é outro. Mas, na sua avaliação, você acha que o TSE vai estar mais bem equipado, mais bem preparado para as eleições de 2022 do que esteve em 2018, no quesito tempo, né, efetividade da resposta para evitar uma lesão tão profunda que essas fake news, esse disparo massivo acaba provocando em candidaturas ou em determinadas plataformas eleitorais e partidárias? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para você. Uma segunda, já aproveitando também, eu sei que o primeiro capítulo da obra trata super bem do ponto de vista teórico da comunicação e como é que essa fragmentação do direito em nível global também é uma das dificuldades com as quais os Estados nacionais que não têm capacidade de resposta suficientemente adequada para esse problema ainda. É uma complexidade nova que a gente está lidando, etc. Mas se você acredita, a obra traça um pouco essa linha de que essa autorregulação das plataformas digitais, das redes sociais, representam, né, um desenvolvimento, um exemplo das constituições civis, né, de que fala o Günther Teuber, né, uma regulação, autorregulação da rede seria suficiente, ou seria exatamente o mecanismo no qual o direito deve apostar, já que a gente tem a deficiência desses outros mecanismos. Então, essas duas perguntas para você, já aproveitando minha condição aqui de moderador, eu passo a palavra de imediato para o nosso mestre em Direito pela Universidade Católica de Salvador, Lahiri Trajano, né, para que ele faça também as suas considerações sobre a palestra, sobre o livro, né, e também os seus questionamentos. Lahiri, está contigo a bola.
Olá, boa noite. Todos estão me ouvindo. Queria agradecer o convite. Só lamentar porque eu não tive acesso a esse livro antes de fazer minha dissertação, que aí teria facilitado bastante ela. Eu acho que é um livro muito rico, é um livro que traz muitas informações pertinentes e que deixa o debate ainda mais rico, né? E aí, professor Lucas, eu tenho algumas questões aqui, poderia fazer muitas, mas vou até me conter, que é quando o senhor fala no livro, né, que ele se trata de um estudo sobre a judicialização do tema desinformação junto ao Tribunal Superior Eleitoral e a propositura de um projeto de lei das fake news. Aí eu coloquei e fiz a seguinte reflexão. A partir daí, quais seriam os riscos e benefícios que o senhor entende haver ou não do legislador inserir novas normas no sistema com a finalidade de combater a desinformação? Assim, para o senhor, o sistema jurídico brasileiro ele não já teria algumas ferramentas, alguns dispositivos já suficientes para combater as fake news? E assim, o sistema eleitoral da gente, o sistema jurídico eleitoral, aproveitando até que o senhor aborda as teorias de Luhmann, ele estaria apto a resolver essas questões? Porque meu questionamento se passa muito por isso, porque eu tenho receio dessas novas leis que são criadas em momentos de exceção ou momentos de comoção social, e que normalmente elas atendem tanto ao céu quanto ao inferno. Então, e a gente tem percebido isso nesses momentos. A Lei de Segurança Nacional foi extremamente utilizada e até ser revogada, né, recentemente. A gente tem vários tipos de leis que são utilizadas tanto para atender o céu quanto o inferno. Então, essa seria uma primeira pergunta que eu faria para o senhor. E uma segunda, assim, aproveitando também essa oportunidade, era que, como o senhor trabalha com a questão das eleições, né, as fake news relacionadas ao sistema eleitoral brasileiro, o professor Douglas ele foi feliz ao falar que assim, o tempo do sistema eleitoral, do sistema jurídico eleitoral brasileiro, não é o tempo mais adequado, porque a gente percebe que, por exemplo, a chapa do candidato, que agora é presidente, né, e seu vice, está sendo ainda julgada e já está acabando o mandato dele. Então, assim, o tempo ele é muito elástico. E, às vezes, a gente precisa ter uma decisão que seja mais eficiente, para que o crime não se justifique, não seja benéfico para quem comete. Então, quais seriam... o que o senhor falaria a respeito disso, assim, ao mesmo tempo de não cometer arbitrariedade, como o senhor traz no livro, com a questão do candidato a Lula, que foi retirado da eleição e agora ele foi absolvido, ao mesmo tempo não cometer, assim, não deixar impune esses fatos. Então, essas seriam as duas perguntas que eu faria para o senhor. Obrigado, Lahiri e professor Douglas. Vou responder, então, essas primeiras 4 provocações. Começando por essa questão do tempo, né? Do tempo do sistema eleitoral, do direito eleitoral, da justiça eleitoral, o tempo do sistema político, especialmente o tempo das eleições, que é um período relativamente curto, e o tempo do sistema midiático, especialmente desse sistema de novas mídias, né? E como o Lahiri acabou de colocar, a necessidade de tomar decisões e de ter segurança jurídica sobre elas. Sem entrar no mérito da questão, por que nós tivemos um candidato que não participou da última eleição, vedado pela justiça, e ele vai poder participar da próxima, se os fatos sobre ele não mudaram,
qual é a segurança jurídica que o nosso Poder Judiciário está dando? Em um caso ou em outro, seja para tirar de vez o candidato, seja para habilitá-lo de vez a participar das eleições, se os fatos que estão sendo julgados não mudaram. E a esperança que a gente poderia ter com relação ao TSE nesse aspecto do tempo vai por dois lados. Primeiro, no aspecto judicial, contencioso, teriam que ser pensados em procedimentos que chegassem a uma solução durante o período eleitoral, especialmente, e especialmente uma solução de plenário, né? Que não fossem decisões, às vezes, liminares, mas geralmente, sejam liminares ou não, decisões monocráticas de um só ministro, que, mais uma vez, tem a ver com a questão do tempo e tem a ver com a questão da segurança jurídica. Então, parece que ainda não há no TSE uma maneira de decidir rapidamente, pelo menos antes da posse, por exemplo, de um candidato, de um governo eleito, sobre o qual pesem desconfianças fundadas sobre o uso de fake news na sua campanha. Mas o aspecto, acho que mais praticável, seria o TSE atuar na esfera administrativa. Lembrando que o TSE, desde a sua criação nos anos 30, tem essas duas funções, a Justiça Eleitoral como um todo e o TSE em particular, tem essa função judicial de resolver contencioso, casos, conflitos, e tem a função de administrar as eleições. E desse lado, parece que o TSE está se preparando a conferir em 2022, está se preparando na esfera administrativa para fazer campanhas melhores sobre a desinformação e para conseguir processar denúncias sobre o uso de disparos de notícias falsas e conseguir dar uma resposta a tempo para o eleitor, né? Porque a gente imagina que às vésperas da eleição podem estar sendo disparadas essas notícias. Não adianta você informar o eleitor que as notícias eram falsas 3 anos depois. E com isso, o TSE tem desenvolvido uma estratégia que eles chamam, uma estratégia para responder em 90 minutos no máximo, conseguir processar aquela denúncia de notícia falsa, checar a informação e montar uma força-tarefa para desmentir aquela notícia falsa. Bom, esse é um lado que o lado que tem a ver com o tempo, dar uma resposta temporânea nesse sentido, mas, claro, tem um outro papel que é o discurso de deslegitimação do TSE que tem sido feito. Quer dizer, mesmo que ele dê uma resposta, confirme que aquilo era uma notícia falsa, será que ele não vai ser acusado por várias forças políticas de estar simplesmente adotando a interpretação de um lado da política? E quem vai acreditar na notícia que o TSE vai desmentir? Quem vai acreditar no desmentido, né? Então, esse é o ponto mais grave, talvez, desse discurso de fake news sobre as urnas eletrônicas e sobre o TSE, sobre a imparcialidade do TSE, que, se nesse aspecto judicial foi lento e insuficiente até hoje, no aspecto de administração das eleições, não há por que a gente suspeitar de arbitrariedades e de enviesamentos do TSE nessa questão administrativa. Então, acho que essa questão do tempo, a primeira cobrança nossa tem que ser para esse lado da administração das eleições, para o TSE conseguir dar respostas às fake news a tempo de não corromper, vamos dizer, o procedimento eleitoral. A questão da autorregulação, ainda colocada pelo professor Douglas Zaidan, eu sou muito crítico desde sempre, tem um artigo aí já há uns 6 anos, publicado na Revista Brasileira de Sociologia do Direito, crítico a esse conceito de constituições civis proposto pelo Gunther Teubner, que, ao meu ver, é factível você falar de pluralismo jurídico na sociedade mundial, existem várias ordens jurídicas, mas você querer extrapolar o conceito de constituição para qualquer ordem jurídica que não envolva nem o sistema político, nem o Estado, falar que existem constituições civis da internet, constituições civis do comércio mundial, constituições civis do esporte, me parece um conceito que, retoricamente, inclusive, é ruim. Você dá usar o conceito de constituição, dar essa força que traz esse conceito para essas ordens jurídicas privadas,
e descritivamente me parece também muito forçado, porque a gente sabe que o conceito de Constituição surge vinculado ao Estado, à limitação do poder do Estado, e nesse sentido me parece muito mais preciso a teoria do transconstitucionalismo do Marcelo Neves, no sentido que ela reconhece que existem problemas de limitação de poder e de direitos básicos em várias ordens jurídicas, inclusive privadas, inclusive transnacionais, mas não vai dizer que são constituições. E além desse aspecto mais conceitual, o ponto prático realmente importante é a gente não pode confiar totalmente na autorregulação, e digo isso não só com base nessa pesquisa sobre fake news, mas também numa pesquisa anterior que fiz sobre direitos humanos nas empresas, como elas criam seus códigos de ética, suas legislações internas, dizendo que se comprometem com direitos humanos, mas muitas vezes essa autorregulação é criada para blindar a empresa ou um grupo de empresas, ou, no nosso caso aqui, as plataformas digitais, para blindarem contra qualquer intervenção do direito estatal. É como se elas dissessem: nós temos competência para resolver esse problema, temos conhecimento técnico, deixe com a gente, que a gente resolve. Daí a importância de um instituto como esse que eu falei, da autorregulação regulada, que propõe uma espécie de corregulação ou de meta-regulação, como eu disse num artigo aí na revista de informação legislativa sobre esse tema das fake news, em que o Estado reconhece que ele não vai poder impor de cima para baixo regras detalhadas sobre um tema novo, que é transnacional, que envolve conhecimento técnico muito específico, mas reconhece também que ele não pode deixar as empresas, as plataformas digitais, criarem suas decisões de maneira espontânea, sem nenhuma cobrança por parte do Estado, sem nenhum monitoramento por parte do Estado. Então, acho que a autorregulação é absolutamente insuficiente. Jogaria minhas fichas na corregulação, de alguma forma, do Estado, da ordem jurídica estatal, irritar, cobrar, monitorar providências por parte das ordens privadas, para que essas ordens não sejam meramente um bloqueio que as empresas criam para regulação efetiva, né? Simplesmente para não darem uma resposta efetiva. O outro lado dessa questão é a legislação estatal, né? Aí eu vou para a questão do Lahiri, sobre a necessidade ou não de novas normas no nosso ordenamento jurídico. A gente sabe que a gente vive no momento, o século XX, especialmente o final do século XX, um momento de inflação legislativa. A gente tem mais leis do que leis que são aplicadas, mais leis até do que os operadores do direito conhecem. E apesar disso, a nossa tentativa era observar na prática se as medidas que o nosso sistema jurídico tomou, essa aprendizagem que ele teve nesse curto período, de 2018 ao início de 2021, se já era suficiente para se dizer que a gente tem uma resposta jurídica adequada ao tema das fake news. E a nossa conclusão foi de que não. Inclusive, pelo fato de que a gente ainda não tem aprovado o PL das fake news, e uma pretensão da pesquisa era avaliar se a LGPD, que já tinha sido aprovada, como eu disse, às vésperas da eleição de 2018, mas que ainda não foi aplicável àquele período eleitoral, a nossa expectativa era observar se nas eleições de 2020 a LGPD teria algum impacto com relação a prevenir e a condenar o uso de fake news. E o fato é que também a gente não pôde observar em 2020, porque as sanções não estavam ainda imponíveis, as sanções da LGPD. Então, a gente não tem essa resposta empírica para dar se, por exemplo, o nosso ordenamento jurídico, com o Marco Civil da Internet, com a LGPD, conseguiria dar uma resposta suficiente para esse tema. E aí eu também queria comentar um aspecto, que é esse aspecto simbólico da legislação, como eu já disse na minha fala, que o Marcelo Neves trouxe para o plano constitucional, a partir do Kinderman, que fala dessa ambiguidade da legislação simbólica, né? Que ela tem um efeito de retardar medidas efetivas, às vezes, ou de servir para todos os lados, como disse o Lahiri. Então, o legislador confirma que existe aquele problema, ele toma alguma medida, cria alguma regra, algum princípio, não necessariamente vai ser a melhor regra, o melhor princípio sobre aquele tema, mas ele
mostra que ele está trabalhando. E o lado ruim disso seria, será que essa solução vai ser efetiva ou foi só para mostrar que o legislador está trabalhando? Agora, o aspecto simbólico de você criar novas leis, mesmo que você tipifique, digamos, em muitas leis a mesma conduta, a conduta de comunicação enganosa na Lei de Segurança Nacional, e coloque no Código Eleitoral algo semelhante, e aprove o PL das fake news, tem um lado positivo também dessa legislação simbólica, que é até prevenir quem adota, quem vive profissionalmente, inclusive, da disseminação de notícias falsas, e mostrar que está sendo criada uma rede, uma teia, que é capaz de capturar esse vírus aí das fake news. Então, acho que o nosso problema ainda é de falta de legislação sobre o tema, e o próprio TSE mostra que ele é muito reticente em tomar qualquer decisão, porque isso não está suficientemente regulamentado pelo legislador. Agora, talvez a gente chegue ano que vem, ou em um momento próximo, e veja que há um excesso de legislação sobre o assunto, e que isso eventualmente consiga até atrapalhar a efetividade do direito. Mas eu diria que, pelo resultado da nossa pesquisa, ainda a gente diagnostica uma falta de legislação e uma insegurança do judiciário em tomar qualquer medida por falta de legislação, uma insegurança do legislador que leva ele a convocar as plataformas digitais, os especialistas em mídia digital. E sobre a última questão do Lahiri, tem a ver com a impunidade, com a segurança jurídica. Eu já comentei um pouco relacionando a questão do tempo, mas a gente notou, nesse período de 2018 a 2021, essas medidas que ainda não foram efetivas, como eu acabei de dizer, tanto da parte do legislador quanto do judiciário, mas que começam a ter, parece, um impacto mínimo de prevenção, de mostrar que o sistema jurídico está se movendo. Então, o próprio inquérito das fake news ainda não chegou a qualquer resultado importante que a gente possa dizer. O TSE ainda não caçou a chapa que parece ter se valido tanto de fake news. Mas essa movimentação, o próprio trabalho da CPI das fake news no sistema político, o inquérito das fake news no STF, tudo isso parece ter mostrado um início de sensibilização do sistema jurídico pelo tema, e vai dificultar um pouco o trabalho de quem se vale desse instrumento, né? Claro, como eu disse, uma estratégia é fugir para essas redes sociais opacas, que não tem qualquer autorregulação e que também não prestam não tem nenhuma interlocução com o Estado brasileiro. Mas, enfim, a gente tem que dificultar e fechando o cerco sobre esses profissionais e esses políticos que se valem dessas fake news. Então, acho que a gente ainda está numa situação em que a sensação é de impunidade, a expectativa até, diria, é de impunidade, mas a gente se aproxima de um ponto em que talvez a expectativa comece a ser de uma probabilidade da condenação dessas pessoas. A gente ainda não chegou a esse ponto. A gente está nessa transição ainda da impunidade para talvez ver um início de medidas efetivas, e acho que, com relação ao atual governo, difícil que se tome qualquer medida, até por pressão política, difícil um tribunal conseguir caçar uma chapa a menos de um ano da próxima eleição. Mas vamos ver o que vai acontecer na próxima eleição, se a gente vai estar mais protegido do que estava em 2018, né? Então, eram esses meus comentários iniciais. Agradeço mais uma vez as perguntas do professor Douglas, do Lahiri, e volto a palavra aí com o Lahiri. Pronto, agradecido, professor. Eu acho que é extremamente pertinente as observações que o senhor fez, principalmente no dia de hoje, que é interessante que hoje foi lançado a plataforma digital de Donald Trump, que é a Trust Media, se eu não me engano. Então, assim, a gente já está partindo para um momento onde que cada um vai criar sua própria mídia autorregulada, assim, porque não me excluíram do Twitter, então vou criar a minha própria para os meus seguidores. Então, como o senhor falou, acho extremamente preocupante a gente colocar nas mãos de entidades privadas
essa autonomia exagerada para que elas criem as próprias leis, criem as próprias normas, os princípios, e aí eles decidam. É meio parecido com a distopia, assim, um pouco. Então, agradeço novamente e aí passo para o professor Douglas para fazer as considerações. Obrigado, Lahiri. Novamente, obrigado, professor Lucas. E agora eu queria dar meu boa noite, minha saudação ao professor Maurício Palma, que já está conosco. Professor Maurício, por favor. Professor Maurício, doutor em Direito pela Universidade de Brasília, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, também comentador dessa nossa mesa de hoje à noite. Então, professor Maurício, por favor, fique à vontade, seja muito bem-vindo à nossa CEMOC, e a palavra está com você. Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, dizer que é um prazer muito grande discutir com o Lucas de novo, né? A gente teve... eu tive a oportunidade de fazer uma discussão com o Lucas já em outro evento sobre esse mesmo livro. E realmente uma honra, tá? O livro tá realmente muito bom, porque ele abrange tanto aspectos de teoria do direito, né, principalmente aí do sociólogo alemão, de Luhmann. Então, ele faz uma introdução bastante interessante para quem gosta da teoria sistêmica, tá? E tenta, eu acho que com sucesso, muitas vezes, fazer esse grande mix entre a teoria propriamente dita, a teoria luhmanniana é uma teoria extremamente abstrata, né? E o fato concreto, né? Um problema social que a gente está vivendo, né? No fundo, eu penso que a sociologia do direito, não é? E saúdo, na verdade, não só Lucas, como outros pesquisadores que estão vindo aí da sociologia do direito, o Edivaldo, por exemplo, né? Quer dizer, a tematização, não é? Pode ser puramente teórica, eu adoro fazer trabalho puramente teórico, né? Mas esses pesquisadores estão encontrando problemas sociais muito interessantes, não é? E trazendo esses problemas sociais para o âmbito da teoria, né? Então, eu sei que é uma área que o Lucas gosta muito, né? Então, é interessante primeiro notar isso, né? Notar que existe um interesse concreto na teoria em fazer com que a teoria, não se prove, digamos assim, se questione a partir de um fato, ou de um problema social concreto, né? O livro também tem uma boa parte muito interessante de uma pesquisa, sim, concreta, né? Pesquisa relacionada a decisões judiciais, não é? A observação que os tribunais, que o TSE, por exemplo, faz em relação ao tema das notícias falsas, das fake news, não é? E a conclusão apresentada tenta, vamos dizer assim, unir tanto teoria como uma certa imaginação institucional, não é? Né? A gente vê uma hora ou outra do livro, inclusive proposições a respeito do que pode ser feito, né? Em relação ao tema, e aqui eu volto um pouco no que eu já discuti com o Lucas, tá? Eu acho mais difícil aqui a gente definir o que seria fake news, o que seriam fake news. O que seria, qual que seria objetivamente a diferença dessas notícias falsas enquanto objeto de pesquisa para outras mentiras, né? Quando eu tive esse debate com o Lucas, eu até dei o exemplo de que eu estava no dia numa cidade muito pequena, que eu fui criado, e que
antes das eleições, né, municipais, a minha casa ficava cheia de reportagens e pseudo-jornais e pseudo-denúncias de um candidato combatendo o outro, né? Ou seja, a gente já está falando aqui, e isso em âmbito nacional também, né? Em âmbito nacional. Se a gente pensar nas eleições de 89, por exemplo, e não só, tá? Estou pegando um exemplo aqui, mas houve muitas mentiras difundidas de ambas as partes, não é? De ambas as partes. 89 tinham 12, se não mais, acho que tinham 16 candidatos à presidência, né? Mas advinda de vários grupos, houve notícias falsas, tá? Difundidas, não é, por meio de uma mídia, não, das mídias sociais, coisa nenhuma, das mídias existentes na época, né? Quer dizer, das grandes mídias, e também por meio de mídias, digamos, clandestinas, por meio de boatos, e também boatos, muitas vezes, aqui, impressos, digamos assim. Né? Quer dizer, ainda me incomoda um pouco esse impulso da novidade que as ciências sociais estão submetidas hoje, né? Então, eu acho, não é, que o fenômeno das fake news aqui é um fenômeno novo, tá? Eu acho que existe novidade, mas o grande desafio do pesquisador é justamente a gente ver qual é a novidade, né? Qual é a diferença da mentira na política aqui de hoje para a mentira da política no tempo de Platão, que falava sobre as mentiras na política, que falava sobre o sofismata, né? Qual que é a diferença do que hoje acontece para o que acontecia com Aristóteles, por exemplo, né? Acho que tem diferença, sim. Qual é a diferença, obviamente, e, sei lá, Tácito, né? Quer dizer, qual que é a diferença do que acontece hoje, né? Claro, agora a gente está falando de modernidade, não é muito diferente, as condições sociais são completamente diferentes, a democracia não se compara ao que era, a política não se compara ao que era na antiguidade, mas mesmo na modernidade, né? Mesmo se a gente pensar do século passado para cá, o que muda? Qual é a grande alteração? Eu acho que o livro tenta responder essa questão, ou enfrenta essa questão, tá? E, bom, aqui, essa é uma provocação, gostaria de ouvir, então, o Lucas novamente em relação a isso, viu, Lucas? Se você acha que as mídias sociais, não é? Se Facebook, Instagram, Telegram, como é que chama mais? WhatsApp. Se essas mídias sociais, se essas redes sociais, como você preferir, se elas são, não é, realmente uma alteração da própria comunicação, não é, humana no fundo, tá? Que vai impactar aqui tanto a política como o direito. E, em segundo lugar, eu queria ouvir um pouco o Lucas também sobre a autorregulação, né? Eu vi que o Laíri tocou, aliás, cumprimento o Laíri, né? Obrigado aí, Douglas, pelo convite ao debate aí. Obrigado, Laíri, pelos questionamentos e pela participação aqui conjunta, né? E está havendo um processo muito interessante. Primeiro, Laíri, muito interessante, eu não sabia dessa rede do Trump, tá? Eu fiquei um pouco desconectado esses dias, eu não tinha visto isso, achei muito interessante. Está havendo uma autorregulação por parte das redes sociais, né? O Facebook tem, por exemplo, algo parecido com um tribunal constitucional, né? Com um tribunal que vai analisar aqui com base no que ele julga relevante, né? Alguns casos especiais que vão ter efeito aqui
na passagem do conteúdo e na continuidade aqui das notícias que foram denunciadas como sendo falsas, né? Eu acho que é algo bastante aberto, o livro enfrenta isso, obviamente, né? Mas uma coisa é certa, né? Creio que o Estado não vai ser mais capaz, já não é, e provavelmente não vai ser capaz de dar conta, não é, de regular esse tipo de mídia social, né? Então, a gente está vendo isso, é bastante claro, né? Por exemplo, a China recentemente proibiu como chama? O Bitcoin de circular no seu país, né? A China proíbe alguns sites, não é, de acessarem aqui a comunidade de chineses, ou os chineses de acessarem esses sites. E é impressionante como essas regulações estatais estão tendo pouco impacto, né? Claro, o Estado sempre vem a reboque, não é? Isso é uma coisa bastante clara aqui na história do direito, né? Mas me parece que essa regulação, não é, privada vai aumentar muito. A questão é, Lucas, você acredita que a gente deva ter um outro agente privado para dar conta dessa regulação privada, ou você acha que essas mídias sociais vão ser capazes de se autorregular? Então, aqui, gostaria de ouvir você sobre esses dois pontos, tá? Saúdo novamente o Lucas, tá? É um livro que não só foi escrito por ele, é um livro de alguns autores, mas é um belíssimo livro, eu acho que vai virar referência, na verdade, para o estudo do tema no Brasil, em português, tá? Eu gostaria de ouvir em relação às duas coisas, quer dizer, essa autorregulação vai ser privada, acho que você concorda com isso, mas você acha que a gente vai precisar de um recurso, de um terço aqui, para resolver os problemas das mídias sociais? E também em relação à especificidade da fake news, acho que a gente já discutiu isso, mas queria te ouvir de novo sobre isso. Muito obrigado aí pela oportunidade e saúdo a todos e, claro, saúde aos que estejam nos vendo agora. Obrigado, Maurício. Eu queria agradecer de novo o convite, agradecer a apreciação do professor Maurício Palma sobre o livro, ele que tem uma obra grande sobre o direito internacional, agentes transnacionais, esse constitucionalismo global. Então, vindo de alguém tão qualificado no tema, sua apreciação dá mais segurança sobre o resultado aí do nosso livro. De novo, sobre a questão vou começar pela questão da autorregulação, frisando esse ponto de que não dá para confiar que o próprio agente vá se conter de maneira espontânea. Quer dizer, é muito importante o desenvolvimento da autorregulação, sobretudo por uma falha técnica, vamos dizer assim, uma falha cognitiva do Estado, do legislador, e nesse tema das plataformas digitais, nas tecnologias específicas que são usadas. É evidente que, por mais que haja assessoria legislativa, consultas, debates públicos, audiências, é difícil você tratar detalhadamente desses temas por lei, e as tecnologias também vão se alterando muito rapidamente. E não adianta a gente criar hoje uma lei que daqui a 10 anos vai soar absurda, como aqueles novíssimos dicionários da gramática portuguesa do século XIX, né? E hoje você lê novíssimo. Então, o tipo de direito que precisa ser criado para esse tema já não é uma lei plenamente detalhada, criada pelo Estado e ponto final. Não é também deixar, ao Deus dará, as plataformas desenvolverem as suas moderações de conteúdo, as suas cortes digitais, o que quer que seja. Eu acredito muito nessa possibilidade da corregulação ou da meta-regulação, como regular a autorregulação, ou usar o termo que o legislador está preferindo aí, que é a da autorregulação regulada. Eu acho que a vantagem que é
o Estado ter uma instância mista, uma instância de diálogo com as plataformas digitais, para ir aperfeiçoando a legislação estatal de um lado e para ir cobrando e monitorando melhorias na própria moderação de conteúdo, na autorregulação das plataformas. Acredito que essa vantagem e a flexibilidade que dá esse tipo de coordenação entre o Estado e os privados supera o risco que eu já comentei, que é o risco da captura do legislador, do Estado, pelos interesses, sobretudo econômicos, das plataformas privadas. Claro, você nunca vai ter uma solução definitiva para prevenir esse tipo de risco, mas você impor o direito estatal unilateralmente, que seria uma alternativa, e a outra opção, que seria deixar a autorregulação global se manifestar sem interferências do legislativo nacional, do judiciário nacional, me parecem alternativas piores do que essa de coordenação. Seja pela questão, então, do déficit de informação, quem conhece as tecnologias são as empresas, seja pela flexibilidade que isso vai dar de você definir no nível legal ou regulamentar, infralegal, as regras que vão ter que evoluir junto com a tecnologia, né? E isso me dá o gancho para a primeira pergunta, para aquele nosso debate da especificidade das fake news. Essa questão da mudança da tecnologia. Sem assumir um determinismo tecnológico puro, de que a tecnologia comanda a evolução da sociedade, é um fato notável que certas mudanças sociais, muitas delas tecnológicas, geram uma repercussão na sociedade que cria algum termo para expressar essa revolução, essa mudança, né? E o grande exemplo é o termo revolução, né? Que tinha o sentido de restauração, um sentido conservador antes da Revolução Francesa, e depois passa a ter esse sentido de progresso, de quebra de um governo para libertação em relação a um governo opressor, enfim. E a gente quis, claro, existem discordâncias, inclusive entre os autores, mas a minha posição, pelo menos, foi de que a gente deveria ter uma deferência a como a sociedade reagiu a esse problema, criando o termo fake news, inclusive o termo em inglês, que mostra que quem espalha essas notícias é um público global e é um público intermediado por plataformas digitais, que em geral são sediadas nos Estados Unidos, enfim. Então, é um termo muito significativo. E eu diria, bom, se a gente analisar sobre o aspecto ético, por exemplo, claro que a fake news não tem grandes novidades com relação às discussões clássicas sobre a mentira em Platão, em Kant, em Bentham, se você pode mentir em uma situação ou em outra, ou dos usos da mentira na política. Porém, a gente quis notar como a mudança quantitativa que está implícita nesse termo fake news, a quantidade de mentira que é feita, a forma como ela é disseminada, o impacto que ela tem, mereceria esse termo. Claro que não é um conceito absolutamente técnico, não é um conceito puramente uma estipulação teórica, não é um conceito ainda jurídico positivo, mas a gente quis falar de fake news para mostrar como a tecnologia muda a dimensão e os efeitos e a função da mentira, né? Se você tem um boato numa pequena comunidade, a comunicação oral vai ter um certo impacto dentro daquela comunidade, mas dificilmente vai atingir uma dimensão nacional, uma dimensão de desestruturar instituições reconhecidas da política, da justiça num país. No Brasil, na República Velha, você excluía os analfabetos, né, da participação política, e aqueles que se legitimavam a participar tinham um outro efeito de distorção do seu voto, que envolvia mentira, envolvia a coação física, mas ainda é uma sociedade baseada num domínio precário da escrita, num começo de mídia, mas ainda uma mídia baseada em jornais, dos quais que são consumidos por uma pequena elite letrada, né? Depois você começa a ter o rádio, a televisão, que são meios de comunicação de massa, e é curioso que você começa a falar de fake news ou de algo semelhante, que dão uma mera referência à mentira ou ao boato, quando você tem o advento dessas mídias digitais. Então, falaria
Por um lado, eu relacionaria fake news com isso, com o advento dos meios digitais mesmo, que mudam o conteúdo e a forma de disseminação da mentira, da desinformação, enfim, o nome que a gente queira dar, e acho que o termo fake news justifica um pouco essa novidade, para a gente ter uma deferência à própria popularização que esse termo teve, então a própria sociedade passou a se descrever a partir desse termo. E o segundo aspecto da questão é, se a gente pensar nos 3 elementos que compõem a comunicação, né, segundo a teoria dos sistemas, a gente também vê novidades com relação às fake news. Por exemplo, o primeiro elemento, que é diferenciar aquilo que é novo em relação àquilo que é conhecido. A diferença entre informação e redundância. Aquilo que a gente costuma chamar de fake news vem com uma carga de novidade grande, porque vem associada a ideia de que é uma informação, primeiro, nova, e segundo, que era um segredo, que não queriam que você soubesse, envolve sempre alguma base de teoria da conspiração. Então, é uma informação que tem essa carga muito forte e que, ao mesmo tempo, é confirmada milhares de vezes por posts na mesma rede social, dentro daquele seu grupo. Quer dizer, você acaba formando uma comunidade de pessoas que acreditam naquilo, ainda que aquilo não seja verdade. Uma espécie da caverna do Platão dentro do WhatsApp. Mas, então, a tecnologia muda isso. Muda o aspecto também da mensagem, né? Da forma como essa informação é passada, que essa forma carregada de uma denúncia moral, em que a pessoa vê aquela notícia e tem que aderir explicitamente àquilo que está sendo dito, ou tem que ter uma repulsa absoluta àquilo que está sendo dito. Então, essa maneira de disseminar a mensagem, a performance que é feita para a disseminação da informação, também é muito característica das fake news. Essa ideia de que é uma notícia espontânea, mas que é uma denúncia moral e tudo mais, também me parece um componente interessante. E o outro componente, que é com relação à compreensão, né? Você tem uma novidade clara, que ao mesmo tempo é confirmada dentro daquele seu grupo, é uma notícia passada com essa carga moral, com essa carga de denúncia espontânea, e com relação à compreensão, as fake news normalmente envolvem elementos muito simples, né? Que tomam essas formas da internet, são os tweets, são os memes, são imagens de alguém jogando uma Bíblia no lixo para dizer que aquele candidato é satânico, enfim, toda essa estratégia que é trabalhada pelos profissionais das fake news me parece envolver esses elementos da comunicação e dar um caráter diferente das fake news em relação a uma mentira, a uma distorção feita, por exemplo, por uma emissora de televisão ou por um jornal. E por isso eu associaria a fake news muito às plataformas digitais. E claro que isso tem um aspecto muito prático, que é obrigar, aí a gente volta na questão da autorregulação. Se o que distingue as fake news em relação a qualquer outra mentira são os meios de disseminação da comunicação, é obrigar quem ganha dinheiro com esses meios e quem faz a intermediação dessa comunicação, que são as plataformas digitais, é colocar a responsabilidade sobre elas, seja a responsabilidade direta para condenar essas plataformas, seja especialmente para obrigá-las a desenvolverem uma autorregulação eficiente para identificar, enfim, quem dissemina, quem produz as notícias. Então, me parece que ainda faz sentido falar de fake news e não meramente de um outro termo, como mentira, enfim, de maneira mais genérica. Acho que fake news é uma subcategoria. Claro que a gente ainda não tem uma definição legislativa disso, mas o legislador está tentando tatear isso, comunicação enganosa, falar do uso de robôs, enfim, tipificar a conduta, mas a partir desse fenômeno que me parece relativamente novo. Então, eram essas minhas considerações aí sobre as duas perguntas do Maurício, agradecendo mais uma vez o debate especial aqui com o Maurício, com o Douglas e com o Lahiri. Obrigado, Lucas, pela resposta. Também obrigado, Maurício, aí pela sua participação, pelos comentários, pelas perguntas, claro. E, sem mais, eu queria passar a palavra para o Henrique, que tem uma questão aqui para o Lucas. Henrique, por favor. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Lucas. Eu tenho uma pergunta para fazer para você.
Rapidinho. Sobre a questão da responsabilização pelas fake news quando elas forem elaboradas por sistemas de inteligência artificial, como, por exemplo, o Big Data. Como é que se daria a questão da responsabilização nesses casos? Henrique, sendo muito sincero com você, não tenho uma resposta efetiva para te dar, porque a gente justamente partiu do ponto de vamos ver o que o legislador faz, o que o judiciário faz. E a gente não tentou propor soluções, não tentou chegar a esse ponto. Imagino que esse ponto seja muito problemático, mas que por trás da inteligência artificial existe alguém que se beneficia daquilo, alguém que, em alguma medida, é responsável. Então, acho que envolve esse aspecto importante da discussão sobre a responsabilidade de máquinas, de elementos de inteligência artificial, mas também não devemos exagerar o ponto em que tudo isso é tão autônomo assim. Acho que existe uma mínima programação, existe alguma empresa por trás, e alguém vai ter que se responsabilizar por aquilo. E aí é interessante a gente pensar num conceito da teoria dos sistemas, que é a diferença entre perigo e risco, né? A teoria diz, o Luhmann diz especialmente, mas já houve economistas que também usaram um conceito muito semelhante, de que o perigo envolve aquela incerteza radical que você não consegue controlar, não consegue prever, não consegue gerenciar de nenhuma forma. E o risco é uma incerteza, envolve a contingência, você não sabe se vai ocorrer ou não, mas é relativamente previsível, tem componentes de incerteza, mas não é uma incerteza radical, absoluta. Então, eu diria, claro, vão existir situações em que você tem uma situação de perigo que não era prevista, um impacto muito além do que é exigível que uma empresa, por exemplo, tivesse em conta ao fornecer aquele serviço. Agora, você tem situações que são o risco do negócio. Alguém está lucrando com aquele sistema digital, de inteligência artificial, a pessoa vai ter que assumir o risco do negócio, que é de ter situações não totalmente previsíveis, mas também não totalmente fora de qualquer, digamos, gerenciamento, de qualquer tentativa de proteção prévia. Então, acho que dá para a gente pensar em desenvolver algum grau aí de responsabilidade daqueles que se beneficiem e que tenham algum grau de controle, mesmo sobre esses mecanismos que aparentemente são totalmente fora do alcance humano, mas que tem alguma base lá em que alguém agiu, né? Então, acho que dá para pensar na regulação da inteligência artificial, mas não esquecer que, em alguma dimensão, existe ainda esse lado de alguma pessoa física ou jurídica, especialmente envolvida naquilo, né? Muito obrigado, Lucas. Conseguiu responder minha pergunta de uma maneira satisfatória. Obrigado também pela sua explanação no início. Foi excelente. Mais 10 minutos, não temos perguntas no YouTube, mas eu queria passar a palavra novamente para Lahiri e para Maurício, se tem mais algum comentário, alguma questão, e em seguida a palavra para o Lucas para suas considerações finais. Pronto. Lahiri, por favor. Sou eu? Pronto. Como eu falei, assim, esse tema é apaixonante. Acho que pergunta não faltaria, mas queria agradecer também a presença do professor Maurício, que é uma satisfação estar dividindo esse debate com ele. E, professor Lucas, assim, minha dúvida a respeito do que foi abordado nessa mesa é aquilo assim, eu não sei muito ao certo qual foi o procedimento que foi utilizado, mas foi, eu acho que durante o governo ainda do ex-presidente Lula, que houve, se eu não me engano, uma descentralização das mídias, que eram concentradas em alguns grupos, e aí foi beneficiado assim, a distribuição dos recursos, né, do Estado para outros tipos de mídia, como blogs, como outras mídias mais descentralizadas. Aí, quando o senhor fala sobre que assim, existe uma característica nova das fake news, mas
existem algumas coisas que eu percebo que vêm sendo carregadas desde lá do passado, quando a gente vai ver a questão de Bourdieu falando da televisão, quando a gente vê Foucault falando sobre o poder simbólico, o poder sobre a questão de como o poder funciona através dessas mídias. E aí eu queria saber do senhor o seguinte: essa fragmentação da produção de notícias, de informações, ela não teve um ponto que foi prejudicial e que acabou favorecendo as fake news? Por que eu estou dizendo isso? Porque aí, recentemente, na Austrália, houve uma tentativa de regulação do Estado para com as mídias, as big techs. E aí, em retaliação a isso, o próprio Facebook, o que é que ele fez? Ele retirou, porque a regulação de lá se baseava no seguinte: olha, as big techs, no caso do Facebook, se beneficiam dessa circulação de informações. Só que, em contrapartida, não paga nada a quem produz a informação, que são as mídias, jornais, que são as grandes empresas. E ela se beneficiava disso. E aí, quando o governo tentou taxar essas informações, o que é que o Facebook fez? Parou de divulgar essas informações dessas empresas. E aí a crítica maior que sofreu foi o seguinte: quando você retira essas empresas grandes, você favorece a proliferação de fake news, porque são aquelas mídias descentralizadas, menores, que não têm a mesma preocupação, não tem editor, não tem toda aquela hierarquia para a produção de uma notícia. Você não tem profissionais, não é obrigado a ser um jornalista, você tem todo... Essa pergunta que eu queria fazer para o senhor, a respeito de... sim, fake news é um fenômeno novo, mas até que ponto algumas coisas que já aconteciam na época da televisão, ou na época, como o professor Maurício trouxe, dos sofistas, eles não estão se reproduzindo, só que com uma roupagem mais tecnológica e com uma dimensão muito mais virulenta, né? Muito mais extensa do que antes. Acho que eu devo responder, então, agora, antes da fala do Maurício. Queria destacar, então, o seguinte: acho que tem a ver, sim, a descentralização das mídias é um aspecto também muito ligado à tecnologia, por um lado, e por outro lado, a decisões políticas, inclusive, e tem esse risco de ter aumentado, ter sido uma estratégia, um movimento que aumentou a possibilidade de você divulgar fake news, né? Você não tem mais poucas emissoras de televisão, você tem... Qualquer celular é um produtor potencial de fake news, né? Mas, por outro lado, existe a dificuldade de regular essas grandes companhias, não só por serem transnacionais, mas pelo peso econômico que elas têm. Então, não queria fazer um argumento em defesa apenas das grandes companhias, plataformas digitais estabelecidas. Pelo contrário, acho que a gente tem que desenvolver esses dois lados. Descentralizar economicamente, inclusive, o poder, as iniciativas de plataformas digitais, mas, ao mesmo tempo que a gente descentralize, ter uma regulação que cubra todas elas. E você não poder ter funcionando no país uma rede social, por exemplo, que se negue a prestar qualquer esclarecimento ao executivo, ao legislativo, ao judiciário do país. Aí não dá. É importante o Estado usar seu poder para descentralizar, inclusive, a mídia, para ter uma mídia mais plural. Até um tema da minha pesquisa é a propriedade desagregada, como também no setor das mídias é um dos setores em que essa ideia pode ser aplicada. Você aumentar o número de agentes econômicos, no caso de empresas de mídia, mas, ao mesmo tempo, evidentemente, você vai ter mais agentes, talvez isso dificulte a regulação, mas é um preço que a gente tem que pagar para, ao mesmo tempo, ter uma maior pluralidade das mídias, mas ter todas elas reguladas e com alguma transparência diante do Estado para serem responsabilizadas quando for o caso.
Acho que essa descentralização, como você apontou, é um dos grandes fatores de novidade das fake news, mas ao mesmo tempo tem esse aspecto ambíguo, né? É uma descentralização porque todo mundo pode mandar mensagens falsas, mas pode mandar por meia dúzia de redes e plataformas digitais. Então a ideia é, temos que aumentar o número dessas plataformas, mas ao mesmo tempo temos que exigir de todas elas um piso mínimo de autorregulação e também de regulação estatal direta, de imposição, quando for o caso, de penalidades, enfim. Então, acho que a gente tem que fazer esses dois movimentos, de aumentar a descentralização, que é importante para a pluralidade do debate público, e aumentar a regulação, essa teia regulatória sobre todas as mídias. Aquelas que não quiserem tem que estar fora do... Você não pode funcionar se você não presta contas a nenhum poder público, né? Acho que era esse aspecto que eu queria comentar. Agradeço, professor. Passo para o professor Maurício. Bom, são duas coisas aqui, não é? Para finalizar, né? Eu acho que o tema traz talvez três dos aspectos mais relevantes que a gente esteja vivendo hoje em dia, né? De um lado, você tem a participação de inteligência artificial, ou seja, você tem a participação... O cachorro está dando um pouquinho de trabalho aqui. Você tem a participação de robôs, portanto, né? Quer dizer, o que a gente conhecia como ficção, não é? Está se mostrando, não é que está se mostrando realidade, como foi previsto, mas está se mostrando muito, muito mais radical, né? Quer dizer, você tem uma série de robôs programados, não é? Mas que operam também de forma tão brutal e tão descentralizada e tão randômica, não é? Não creio que seja randômico, acho que existe um elemento ali, mas como são muitas fontes, não é, alimentando esses robôs, eu acho que aí está realmente uma novidade no que a gente pode ver, não é, desse novo tipo de comunicação. Segundo aspecto é isso, o Lahiri tocou nisso, não é? É a fragmentação, isso eu concordo, tá? Então, eu acho que eu acho interessante esse aspecto, sempre achei muito interessante essa discussão sobre a fragmentação do direito. Eu fiz, né, meu estágio de pós-doutorado de doutorado de sanduíche com o Ficha Lescano, que ainda fala sobre isso, né? Estava lendo um texto dele outro dia. Mas a fragmentação não pode ser vista como algo, digamos assim, aproblemático, né? Porque a gente pensa na fragmentação das ordens, a gente pensa agora numa rede regulatória de agentes privados e públicos, não é? Para tratar do tema específico que a gente está conversando aqui, não é? Mas essa fragmentação e essa existência radical de redes de controle, não é? Também vão deixar algumas sequelas bastante problemáticas aqui, tá? E me importa menos aqui, na verdade, a regulação, né? O pessoal fala, claro que é um tema importante, a regulação, mas me importa mais aqui mesmo quais serão os efeitos dessa descentralização radical, dessa fragmentação de órgãos, tanto de controle quanto órgãos de liberação de comunicação, ou seja, Lahiri falou isso também, não é? Quer dizer, uma comunicação sem gatekeepers, né? Me importa mais é ver como vai ser gatekeepers, né? Os guardiães, né? Os protetores da comunicação, né? Aqui, teoria clássica da comunicação.
me importa ver como vai ser essas repercussões sociais. A gente só está, provavelmente, né, está fazendo uma especulação aqui, a gente só está vendo o começo disso, provavelmente, porque a gente não sabe, na verdade, se não vai ter uma bomba atômica amanhã e a gente vai voltar, não é? Obviamente, né? A gente não sabe, sendo menos radical que isso, a gente não sabe se vai acontecer alguma coisa com a internet mundial que vai fazer com que a gente deixe de falar sobre isso, mas, bom, tem outra coisa. E o terceiro tema, e aqui você até me desculpa, Lucas, são só comentários aqui meus mesmo em relação ao tema, tá? E o terceiro tema é o tema das elites, né? Quer dizer, o tema das elites é um estudo clássico da ciência política, super clássico, dos mais clássicos, né? Qualidade das elites do Brasil, não é um tema muito debatido aqui pelo neoinstitucionalismo. E, para mim, vai ser bastante interessante ver aqui como vai ser o comportamento das elites brasileiras, em regra, elites regionais com poderes locais, tá? Mas não apenas, mas em regra, elites locais. Como vai ser o comportamento dessas elites, que ainda são muito importantes para a democracia brasileira, em face, não é, de um fenômeno absolutamente transnacional que eles controlam um pouco, tá? Então, acredito, e aqui é só também um aprofundamento, digamos assim, quero ver aí como vão ser os próximos 20 anos a ligação dessas elites regionais, tá, com realmente uma rede transnacional de espalhamento, de espraiamento de comunicação. Bom, são alguns comentários, agradeço de novo aí pelo debate, pela oportunidade. Não, queria endossar os seus comentários e dizer que é isso, ainda existe o Estado, ainda existe democracia no nível nacional, e nós temos que usar esses mecanismos para o Estado aprender a regular de uma maneira inteligente esse tema, mas não se abster, se omitir de pressionar as empresas globais. Claro, nem tudo está ao alcance do Estado, mas ele existe, ele tem que servir para os propósitos para os quais a gente só tem o Estado Nacional também. Então, claro que há fragmentação, há transterritorialização do direito, mas existe alguma forma do Estado atuar nesse cenário, e inclusive as ordens regionais. Bom, todo mundo tem que passar a falar de fake news, é o direito brasileiro, é o direito internacional dos direitos humanos, é a Corte Interamericana, é um tema que tem que chegar aos vários níveis do sistema jurídico, né? Não é só mais o direito estatal, tem que chegar aos vários níveis do direito na sociedade mundial. E queria comentar um último aspecto, que é o aspecto mais extrajurídico, né? Não há direito que solucione de maneira isolada um problema como esse, como as fake news. A gente depende do sistema educacional, do sistema científico e especialmente do sistema político, no sentido das lideranças políticas. Se o mundo não tivesse tido as lideranças políticas que teve nos últimos anos, esse tema não teria, pelo menos, a dimensão que acabou tendo. Então, a gente está falando aqui de responsabilização, de identificar a responsabilidade de quem emite, de quem produz, de quem se vale de fake news, mas existe o fator político que nós fomos azarados de cair numa época em que as lideranças políticas, algumas delas, usam abertamente essa ferramenta, e isso é aceito ainda, de alguma forma, na opinião pública, nas chamadas instituições. Então, tem esse aspecto político também, que dá uma dimensão ao tema muito grande e que o direito não pode resolver sozinho. Também esperamos que nas próximas eleições mudem as lideranças e a gente não escolha lideranças que se usem desse mecanismo, que já nos resolve uma boa parte do problema, né? De não ter que condenar um presidente eleito por usar como ferramenta de eleição e como ferramenta de governo esse tipo de estratégia, né? Que é uma estratégia fragmentada, dispersa, tudo mais, mas que tem os seus núcleos de orquestração, né? Então, não é tão espontânea assim. E a liderança política tem um papel muito grande nisso, seja para o bem, seja para o mal, né? No caso das fake news.
Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de debate com todos vocês, convite do Maurício, e a intermediação aqui do professor Douglas Zaidan, e desejar sucesso aí na semana de mobilização da UXAL. Bom, muito obrigado, professor Lucas. A gente fica muito feliz com a oportunidade de ouvi-lo, fica muito feliz em saber mais sobre a obra, né, com a clareza da sua exposição. Agradecer também ao Lahiri, ao Maurício, ao Henrique pela contribuição, pela colaboração, pela pergunta também. Acho que foi uma mesa bastante produtiva para o nosso evento, né? O CEMOC aí chega à sua 24ª edição, tendo como tema a economia circular, que tem bastante a ver, inclusive, com fake news, tem bastante a ver com comunicação digital, né? Com a economia global. E a gente dá por encerrada, né, essa mesa, agradecendo a todos aqueles que nos acompanharam também hoje, que nos assistiram, né, que mandaram sua saudação aí também via YouTube, desculpa, a gente falou tanto de Facebook que quase que eu chego lá. Então, gente, obrigado, uma boa noite, tá? E nos encontramos em breve. Desejo a todos aí um excelente CEMOC, termina amanhã, né? Excelente final de semestre para todos. Henrique, você quer dar alguma palavra, meu caro? Boa noite a todos e a todas. Obrigado pela presença. E encerramos por aqui o nosso painel. Excelente. Tchau, tchau, pessoal. Então, boa noite, hein?